tem uma série de Ben 10 que se tornou controversa ao longo do tempo, definitivamente é Ben 10 Supremacia Alienígena. Você já deve ter visto aí pelo YouTube algum vídeo falando dos problemas dela. E sinceramente, eu nem tenho como negar, eles realmente existem. Mas mesmo assim, Supremacia Alienígena tem uma legião enorme de fãs, considerando ela até melhor do que sua antecessora Força Alienígena, coisa que eu particularmente não concordo. E foi daí que eu comecei a pensar, por que então Supremacia Alienígena é tão adorada? E a conclusão que eu cheguei é, Ben 10 Supremacia Alienígena é na verdade um grande espetáculo. Quando paramos de olhar com o nosso senso crítico e olhamos para a série apenas por questões de entretenimento, ela funciona muito bem. É aqui onde encontramos muitas das coisas que são as mais grandiosas de toda a franquia, algumas em relação até aquele momento, onde o Omniverse expande mais ainda, mas outras até o Omniverse não consegue superar em relação à Supremacia Alienígena, e é isso que eu vou entrar aqui, já que a primeira coisa que a gente tem na série é a mudança do status quo. A gente tem o Ben agora sendo mundialmente conhecido, ele tem a sua identidade revelada, todo mundo sabe que ele tem o Omnitrix, ou no caso, o Super Omnitrix, e pode virar os aliens, e é ele que vem combatendo esses aliens vilões por todo esse tempo. E mesmo que seja trabalhado como uma faca de dois gumes, trazendo os lados negativos e os lados positivos da fama, é muito bom pra gente poder ver o nosso herói favorito ser finalmente reconhecido pelas coisas que ele faz, coisa que ele nunca pôde antes. Mas o que realmente traz o hype pra série são os desafios que ele enfrenta. No caso, os grandes novos vilões que antagonizam os dois arcos principais da série, o Agregor e o Diagon. E é claro, também temos vilões antigos que retornam, que são muito importantes, como o Kevin se tornando o Kevin Supremo, e também o Vilgax, que adquire uma nova forma, que a gente vai chegar lá também. Enfim, o Agregor, ele é um osmosiano que, pelo menos até esse ponto da história, ainda era uma espécie alienígena, e ele tem um objetivo bem claro. Ele quer chegar ao centro da criação. Só que para isso, ele tem algumas etapas e um plano complexo que ele vai seguir à risca. Primeiro, ele sequestra 5 alienígenas de espécies diferentes da galáxia de Andrômeda, o que por si só já serve muito bem para expandir muito do universo da série, pra gente ver um pouco de como é a vida em outras galáxias sem ser na Via Láctea. E ele tem o objetivo de absorver esses aliens para poder se tornar o Agregor Supremo. A parada é que esses aliens conseguem fugir e acabam parando na Terra. O Ben acha que tá resgatando um por um, só que o Agregor tá sempre um passo à frente, recapturando cada um deles e no final sim se tornando a sua forma suprema, que mistura as partes de cada um deles, o que cobre todas as suas fraquezas. E além disso, ele escolheu esses aliens porque seus poderes e resistências também ajudariam ele a lidar muito bem com os lugares que ele tem que ir agora, porque para chegar ao centro da criação, ele precisa do mapa, o mapa do infinito. Esse é um artefato bem interessante porque ele foi criado pelo Professor Paradoxo, que é um personagem que muita gente gosta e inclusive é um dos meus favoritos da série. Ele basicamente te mostra o caminho para qualquer lugar em todo o espaço-tempo, inclusive para o centro da criação. E o mais interessante é que cada peça está em um lugar diferente, disfarçada de algo, e o Agregor sabe muito bem o que é cada coisa, e o Ben tem que dar um jeito de ir atrás dele. Essa ideia também agrega bastante na série, porque a gente consegue ver muitos ambientes diferentes, a gente tem a chance de ver como é o planeta da espécie do aquático, que é um dos clássicos, então é bem interessante a gente poder ver isso. A gente também conhece o Ledger Domain, que é uma outra dimensão, é da onde vem a magia, da onde vem o Rex e a Encantriz também, então é uma expansão ali no universo que também é muito bem-vinda. E em toda essa perseguição, o Agregor ele tá sempre um passo à frente, porque ele não só é mais esperto, mas ele também, num geral, é mais forte do que o Ben. E isso nos traz outro episódio com o mesmo nome de seu objetivo, Centro da Criação, que é quando o Agregor já tem todas as peças do mapa e está direcionado ao local. E é aqui que a gente tem a chance de ver novamente, depois de tanto tempo, o Alien X de novo, como uma última chance para tentar parar o Agregor. É claro que não dá certo, porque o Bélico e a Serena não querem ouvir o Ben de jeito nenhum, mas é bom pelo menos ter visto o Alien X por uma segunda vez e eles terem finalmente lembrado dele depois de tanto tempo. E é claro, eu não posso esquecer de mencionar o fato de que a transformação ela fica bloqueada e depende das chaves da Gwen e do Kevin pra desbloquear ali, pro Ben acabar não virando ele sem querer e ficar preso ali numa luta importante. De qualquer forma, o Paradoxo vai ajudar eles e leva eles pra lá. A gente até vê uma visão de fora do universo, em ver outros universos até, e no caminho pro centro da criação, um Ben de 10 anos até acaba se juntando à jornada pra gente até ter uma visão de novo dos aliens clássicos e até comparar com as versões do Ben de 16 anos. A gente tem até os
os 4 braços ali, dá pra ver a diferença entre eles, como o 4 braços do Ben de 16 anos é bem maior e bem mais forte. E finalmente nos é revelado que o centro da criação é o local onde os sapiens celestiais são criados. Então tem diversos deles por lá e o Agregor ele quer absorver um sapien celestial bebê, já que ele ainda não desenvolveu suas consciências. Assim ele pode usar o poder de manipulação da realidade sem limitações. E de novo, nem com os dois Ben se unindo eles conseguem lidar. O Agregor simplesmente é poderoso demais, o que com certeza coloca ele como uma das maiores ameaças que o Ben já enfrentou, e ele tá quase conseguindo concluir seu plano, se não fosse o Kevin meio que se sacrificando e absorvendo o Super Omnitrix, virando o Kevin Supremo e assim conseguindo ter força para derrotar o Agregor e até absorver ele. E a gente sabe onde isso dá. O Kevin absorvendo o Omnitrix, ele perde o controle. E assim, a gente entra no arco do Kevin Supremo, que é meio que uma DLC do arco do Agregor, uma consequência ali que sobra pro finalzinho da temporada. São só 4 episódios, que também é muito bom e até quase mais hype do que o arco do Agregor em si, porque aqui a gente aprende mais sobre o passado do Kevin depois que ele ficou preso no Unificador, onde na prisão ele conheceu um cara chamado Coral, que meio que serviu de figura paterna pra ele, ensinou ele a controlar a raiva e voltar pra sua forma humana, e também usar os poderes para absorver materiais, assim ele não perderia o controle. E isso finalmente nos dá a explicação da mudança do Kevin lá do clássico para o de força alienígena. Nesse arco também o Ben fica mega sério, porque ele fica tão bravo do Kevin ter perdido o controle de novo, que ele vê como responsabilidade dele, que ele quer só acabar com o Kevin de uma vez para que isso nunca mais se repita. Então fica esse conflito com a Gwen querendo salvar o Kevin e o Ben querendo acabar com ele, e o Vomax concordando, porque o Kevin é de fato uma ameaça real, porque ele tá muito poderoso, tanto que no final, na luta derradeira entre eles, o Ben quase consegue acabar com o Kevin de uma vez utilizando o Equex Supremo, só que ele repensa e deixa a Gwen tentar curar o Kevin ali com a ajuda do Estrela Sombria e do Cooper, e eles conseguem e tudo volta ao normal. Mas o Ben, se ele quisesse, ele tinha acabado com o Kevin ali, aquela cena ali dele falando que mentiu pra Gwen, porque ele tinha falado que ia deixar, só que aí ele falou, não, eu vou acabar com ele, só que aí ele volta atrás porque ele repensa. Pô, aquilo ali é uma tensão e é uma luta bem épica, é muito legal de ver. Enfim, com essas grandes tretas terminadas, a série começa a entrar lentamente no seu segundo grande arco, o arco do Diagon, onde não só vamos conhecer talvez o vilão mais poderoso de toda a série, talvez até incluindo o Omniverse, e também mais da história dos Cavaleiros Eternos, e vamos conhecer seu verdadeiro criador, que também é um personagem muito importante e um personagem que eu gosto bastante. Só que a gente vê o pontapé inicial disso tudo vindo pelo Vilgax, porque ele na verdade vai se passar pelo Diagon para enganar o Círculo dos Guardiões da Chama, que é esse culto que venera o Diagon e quer trazer ele para conquistar a dimensão principal. Então já começa a se preparar aí uma treta interdimensional, e o Vilgax no começo ele só quer enganar eles para conseguir uma nave e vazar da Terra. Só que ao aprender mais sobre o Diagon e descobrir que o coração dele tá ali na Terra e isso poderia dar poderes a ele acaba mantendo ali a sua farsa até ele ser levado ao coração para recuperar as suas forças. E quem tá tentando impedir ele é ele, Sir George, o verdadeiro criador dos Cavaleiros Eternos e o portador por muito tempo da espada Ascalon. A Ascalon foi uma espada criada pelo Azimuth, quando ele foi inspirado ao ver planetas em um alinhamento perfeito. Só que essa espada na verdade acabou caindo em mãos erradas e isso causou muita destruição, o que chateou a Zenith, que era a parceira ali do Azimuth, e ela desde então acabou se afastando dele. E essa foi uma das motivações dele criar o Omnitrix, para ele criar algo que fosse com o intuito de trazer a paz e não a destruição, como sua espada causou. Então, algum tempo depois, ele acaba indo à Terra e descobre que um tal de Diagon está invadindo a dimensão, dando a Ascalon pro Jorge conseguir lidar com o problema, e assim, o nobre cavaleiro consegue derrotar o monstro. É impressionante o quanto a espada realmente é poderosa, mas também é curioso que o Jorge, por algum motivo desconhecido, ele é imortal, já que ele existia lá naquela época antiga da Idade Média e sobreviveu até hoje, ficando numa forma velha. Só que quando ele recupera a espada finalmente, depois que o Vilgax, ao ir até o Círculo do Diagon, acaba sendo absorvido por ele e virando seu lacaio, o Jorge consegue recuperar a espada e ele recupera sua forma jovem. E a partir daqui acontece uma das coisas que eu acho mais legais no arco, que é o fato de que o Azimuth não quer confiar mais a espada ao Jorge, só que o Ben não é forte o suficiente para conseguir tirar ela, porque a espada dá a ele muito poder. E ele também percebe algo muito importante: o Jorge quer lutar contra o Diagon. Eles também querem
querem lutar contra o Diagon. Então, por mais que vocês não vão diretamente agir em conjunto, por que não deixar o Jorge agir da maneira dele, enquanto o Ben e os amigos dele agem da maneira deles, para conseguir esse mesmo objetivo? Assim, eles aumentam a chance de conseguir a vitória. Tanto que lá no final, na verdade, o que acaba acontecendo é que o Ben e o Jorge lutam juntos contra o Vilgax, que agora é um lacaio do Diagon e tá lutando utilizando o boost de poder que foi dado a ele. E toda essa luta causa a quebra do selo. O Diagon, ele é finalmente liberado e seu poder transforma todos na Terra em esotéricos. E cabe aos poucos que restaram acabar com isso. O Diagon, de fato, é o vilão mais poderoso até aqui, e nem o Gigante Supremo, que supostamente é a segunda transformação mais poderosa sem ser o Alien X nesse ponto, foi capaz de sequer dar danos consideráveis nele. E é claro que o Diagon não vai cair pro mesmo truque duas vezes, então ele lida também com o Jorge e não é derrotado pela Ascalon facilmente, conseguindo eliminar o Jorge também. Só tinha uma coisa que ele não contava: a verdadeira índole do Vilgax. O Vilgax nunca se curvaria a ninguém. Ele estava só se fingindo de um lacaio, e na verdade era tudo um plano para ele conseguir se aproximar e absorver o poder do Diagon. E como o Diagon é um ser de puro poder, ele seria absorvido por completo, não restando nada. E esse poder é transferido inteiramente para o Vilgax. E sinceramente, se não fosse por isso, eu acho que seria muito difícil lidar com o Diagon, pelo menos sem utilizar o Alien X. E enfim, chegamos na batalha final, onde o Ben decide não utilizar nenhuma de suas transformações. Ele vai apenas com a Ascalon. Ele e o Vilgax lutam e o vilão logo cai. O Vilgax até tenta manipular o Ben para ele eliminar a maldade do mundo, tirar o livre-arbítrio das pessoas, só que graças a Gwen, o Kevin e a Julie, ele consegue não cair na tentação, embora ele quase caia. E enfim, ele lembra ali de todos os momentos que eles passaram juntos, do que eles fizeram até aquele ponto, e utiliza ali os poderes para trazer tudo de volta ao normal. De fato, eu acho que os maiores benefícios desse arco são ter um vilão com um poder nunca visto antes, sabe? Colocar o Gigante Supremo ali e ele não ter chance, ser algo inimaginável. Também questões de história, ver mais do passado do Azimuth, compreender mais sobre ele. A introdução do Jorge, que é um personagem que é muito gostável, ter ele ali participando, fazendo uma aliança com o Ben ali pra ele ter ali mais importância também. Muito bom. E também tem diversos outros episódios específicos que estão fora do arco, que se eu fosse citar individualmente aqui, a gente passaria um bom tempo. Porém, outro pilar importante da franquia Ben 10 que eu ainda tenho pra falar aqui são os aliens, as transformações do Omnitrix. E a supremacia não fica pra trás nesse quesito. As 5 primeiras transformações que o Ben desbloqueia nessa série são os aliens de Andrômeda, que devido ao grande destaque deles durante o arco do Agregor, acabaram se tornando alguns dos aliens mais queridos da franquia, sendo muito interessante o fato de que o Ben teve que escanear eles para adicionar pro Omnitrix, já que eles eram de outra galáxia, e também que cada um deles representa um dos elementos clássicos: água, ar, fogo, terra e eletricidade. Então temos o Ameaça Aquática, que foi adquirido escaneando o Bivalva, que foi o primeiro alien que tem poderes de água de verdade, já que o aquático só na verdade podia nadar. O Tartagira é obtido escaneando o Galápagos, que é uma espécie que pode se tornar imune à mana. O NRG, que foi adquirido escaneando o Pandor, que é uma verdadeira ameaça nuclear. Aqui em Supremacia a gente não vê o Ben saindo da armadura, mas a gente vê o que o Pandor pode fazer, e só em Omniverse mesmo que o Ben vai utilizar o NRG fora da armadura algumas vezes. O Armato, que foi adquirido escaneando o Andreas, tendo seus poderosos braços de britadeira, e o Anfíbio, que foi adquirido escaneando o Red, mais um alien elétrico para coleção, mas que dessa vez demonstrou conseguir utilizar seus poderes debaixo d'água. Mas esses não são os únicos aliens que o Supremacia Alienígena adicionou ao Omnitrix. Na verdade, temos 10 novidades ao todo, então temos mais 5 aqui para falar, que são o Acelerado, o Contratempo, o Chamalien, o Besouro e o Diabrete. O Shock Squat não entra aqui porque ele não apareceu na série em si, e sim no especial lá no Mutante Rex. E o grande destaque desses aliens aqui com certeza vai pro Contratempo, um alien que acabou se tornando um dos mais hypados da franquia, já que ele é a transformação que tem habilidades temporais, e na verdade, antes dele aparecer como transformação do Ben Prime, tivemos um teaser dele em um episódio que tivemos outro vilão com habilidades temporais aparecendo, que é o episódio onde temos o retorno do Ion, e que também é quando o Ben 10.000 retorna. É um grande acerto deles, depois de uma série inteira sem o Ben 10.000, trazer ele de volta, mesmo que seja uma versão diferente, e isso seja explicado na série, sabe? Eles deixam bem claro que aquele Ben 10.000 do clássico é outra linha do tempo, porque a linha do tempo foi alterada, e esse Ben 10.000 agora é o novo Ben 10.000, que é o futuro certo
certo, pelo menos até aquele momento. Então a gente tem ele lembrando daquele passado e conseguindo interagir com isso de alguma forma. E a gente tem também o retorno do Ian, como eu disse, vindo diretamente do filme live action e agora sendo canonizado na série principal, mesmo que agora ele tenha virado um Ben alternativo, o que também é uma ideia ousada e que faz algum sentido, o que acaba fazendo desse também um dos episódios mais marcantes da série. E o ponto importante é que ao final desse episódio, o Ben 10.000 ele desbloqueia todos os aliens que o Ben já teve e até alguns novos. E esse é um grande ponto de supremacia alienígena, essa coisa de ser a série que o Ben mais teve aliens, porque quando ele pega o Super Omnitrix no final da série anterior, ele não perde os aliens que ele já tinha, ele só vai adicionando novos. Então, tudo que ele já tinha antes em Força Alienígena, ele mantém, e ele até redesbloqueia alguns aliens do clássico. Então a gente vê 4 braços, a gente vê o Chama, a gente vê o Aquático. Então a série mantém esse grande número, traz esse resgate de aliens que a gente não via há muito tempo, e essa é uma das propostas da série, tanto que a abertura é literalmente isso. A gente vê o Ben ali com quase todos os aliens aparecendo, até aliens como o Cuspidor, que a gente nunca viu o Ben sem ser o Ben 10.000 virando. Então o Supremacia traz essa ideia de ser uma grande celebração, de trazer tudo aquilo que a gente já teve, mesmo que literalmente ela não traga. E é claro, se a gente tá falando de aliens de supremacia alienígena, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, e vocês devem estar achando que eu tava esquecendo, né? Mas eu não posso deixar de citar os Supremos, a grande gimmick da série, a grande mecânica do Super Omnitrix, a capacidade de evoluir os aliens para sua forma suprema. A gente teve ao todo 8 Supremos durante essa série, com 2 deles sendo apresentados na série anterior, um pelo Albedo e outro pelo Ben, que foram o Enormossauro e o Fogo Fato. E logo no primeiro episódio a gente já tem o Ben virando mais um com o Macaco-Aranha Supremo, mas a gente também recebeu Friagem Supremo, Bala de Canhão Supremo, Eco-Eco Supremo, Besta Supremo e Gigante Supremo. E cara, os destaques aqui com certeza vão pro Eco-Eco Supremo, que com certeza é o mais adorado entre todos, principalmente pela luta dele contra o Kevin, que eu já citei aqui. A personalidade mais fria que ele fica, em contraste com o Eco-Eco normal, dá ele um grande destaque. Mas outros Supremos também têm cenas incríveis, como o Friagem contra o Vulcanos no episódio Ataque Onde Eles Moram. Tem também Macaco-Aranha Supremo ameaçando o Drisco no episódio A Purificação, também é uma cena incrível. E é claro, o Ben utilizando o Enormossauro Supremo contra o Capitão Inimigo quando ele sequestra a Julie, mostrando que ele tá pra poucas ideias ali, ele já vai direto pro Supremo contra apenas um humano de armadura. Com certeza os Supremos têm muitas outras cenas excelentes, e é claro, eles têm um episódio só pra eles, Sacrifício Supremo, episódio onde a gente descobre que tem um erro no Super Omnitrix, que tá fazendo os aliens supremos criarem consciência dentro dele. Então o Ben acaba indo parar lá dentro e os aliens supremos começam a atacar ele. No final, o único jeito de resolver isso é o Ben aceitando se sacrificar pra salvá-los. E com esse sacrifício, eles acabam sendo libertados do Super Omnitrix. O Azimuth conserta e fica tudo bem. O Ben, ele se sacrifica metaforicamente, não é um sacrifício real. O que valia era a intenção. Esse pra muitos é o melhor episódio da série. Esse episódio de fato, ele é muito bom, mesmo não fazendo parte de arco nenhum. Então nada mais justo do que citar ele aqui pra finalizar o vídeo. Então, por mais que isso pra ser alienígena, quando a gente analisa criticamente, dê pra encontrar vários erros, vários furos, quando a gente vê o espetáculo, ele entrega muito show. Ele é um show, o hype existe, e se você goste, não se sinta culpado por gostar. A série tem seus momentos, tem seus pontos altos, e eu tentei trazer aqui todos esses momentos que eu acho que são os pontos altos da série, e tentei expressar pra vocês aqui, pra ver se vocês concordam comigo e conseguem sentir esse hype junto também. No mais é isso, obrigado quem ficou até aqui, bom fim de ano pra vocês, e tchau!